Estou aqui para apresentar para vocês hoje o professor Rafael Tonon, que vai contar para nós a história de Nossa Senhora das Lágrimas, que apareceu em Campinas, no Brasil, para favorecer os brasileiros de 1930 a 1935. E também, na mesma época, Jesus falava com Santa Faustina na Polônia. E aqui em Campinas, Jesus também apareceu à irmã Amália, como vocês verão, a história narrada pelo professor Rafael Tonon. E também aqui embaixo, na descrição dos vídeos, vocês poderão ver também as aparições de Nossa Senhora em Simbres, Pernambuco, onde ela também trouxe mensagens importantes para o Brasil. Tem 2 documentários aqui no meu canal. Abaixo tem os links. Depois que você terminar de ver esse vídeo, poderão ver esses 2 vídeos. Obrigado. Acompanhe até o final. Essa história ela é interessante, né? Porque eu vou comentar aqui, mas o próprio Jesus ele fala, né, para a irmã Amália, quando ele revela essa oração, ele fala que a oração ela seria esquecida por um certo tempo, e ele fala até de uma certa perseguição, né? Essa oração, essa devoção, ela seria ofuscada, mas no tempo oportuno ela seria levantada novamente pela divina providência num momento específico. E este momento, né, Jesus ele chama de a hora da misericórdia de Deus, né, sobre o Brasil, né? E eu acredito muito, até pela onda de divulgações, por tudo que foi acontecendo, né? Eu vou dar aqui um histórico, né? Nos últimos anos, nos últimos meses, eu acredito que nós estamos dentro desse desígnio aí da providência divina, né? A história, Tiba, Deia, Dom Adair, a história ela começa em 1928. Na verdade, a história começa bem antes, ela começa em 1900, né? Quando nasce a vidente, né? Essa devoção de Nossa Senhora das Lágrimas, ela começa com uma religiosa, né, que viveu aqui em Campinas, mas que era nascida na Espanha, chamada Irmã Amália Aguirre Queija, né? Essa religiosa ela nasceu na cidade de Riós, na Espanha, na Galiza, quase na divisa ali com Portugal, e nasceu, foi batizada ali, e a família dela, na época da gripe espanhola, né, da pandemia da gripe espanhola, né, um pouquinho antes disso, a família dela emigrou para o Brasil, vieram para a Bahia primeiro, e depois da Bahia vieram para Campinas, vieram parar aqui em Campinas, interior de São Paulo, né, de onde eu falo aqui. Então a família se deslocou para cá. E a irmã Amália, ela ficou cuidando da avó, né? Ela tinha a avó que era idosa e ela assumiu aí o cuido da avó. E curiosamente, né, quando ela faz a primeira Eucaristia, começam as manifestações místicas na vida dela, né, dessa religiosa. A mãe dizia para ela o seguinte, falou, olha, você tem que se preparar, aquela coisa, né, de pai e mãe, dizia, olha, você tem que se preparar muito bem para a primeira Eucaristia, porque vai ser um dia muito importante na sua vida, você vai ver que será o dia mais importante. E nesse dia, de fato, a irmã Amália, ela comungou, e ela tem a primeira manifestação mística, ela viu Nosso Senhor falando com ela. E Nosso Senhor disse o seguinte para ela, falou assim, o que você quer fazer na sua vida? Né? E ela fica sem jeito de ter o que responder, ela fala, eu quero, né, trabalhar para o Senhor, eu quero fazer alguma coisa por você. Né? E Jesus, ele pergunta, ele fala, tá bom. Ele falou, mais tarde eu volto para perguntar se você confirma esse propósito. Mas ele aceitou o propósito. E ela voltou felicíssima para casa e contou para a mãe que ela tinha visto Nossa Senhora, a mãe, as irmãs, todo mundo ficou assustadíssima, e ela achando que aquilo era normal, era o efeito mesmo da primeira Eucaristia que a mãe tinha falado. Então ela supunha que todo mundo visse Nosso Senhor no dia da primeira Eucaristia, né? Então, depois, com o tempo, né, se confessando mais frequentemente, os confessores que ela teve, né, pelo menos na infância e adolescência, sempre diziam para ela o seguinte, olha, não dê muita importância para isso, não ligue muito para isso, mas essas manifestações místicas, elas foram recorrentes. Então não é uma coisa que começou na aparição que revelou o Terço das Lágrimas, já havia uma constante na vida dela, né? E ela sempre foi uma menina que trabalhou muito e rezou muito, mas ela não tinha uma boa memória, ela não tinha uma inteligência assim, fora do comum, mas ela trabalhava muito bem, né? Era
como se diz por aqui, né, era pé de boi, né? Ela trabalhava, ela fazia qualquer serviço, ela encarava qualquer coisa. Então, para aquilo que era prático, ela fazia muito bem. Mas para aquilo que era muito exigente intelectualmente, para ela já era algo mais difícil. Quando a avó morreu, um pouco antes da avó morrer, apareceu um rapaz interessado em se casar com ela. E o rapaz começou a conversar com a avó, né, dela, com a família, né, querendo saber. E a família não queria forçá-la nada, ela já estava moça. E aí Nosso Senhor torna a aparecer para ela e pergunta, falou, bom, você se lembra lá quando você recebeu a primeira Eucaristia, o que eu te perguntei? Você disse que queria se dedicar totalmente a mim, que você queria ser minha. Então eu estou voltando para te perguntar, o que você quer fazer? Bem na época em que aparece o pretendente, vem Nosso Senhor para perguntar o que ela queria. Ela falou, não, eu continuo com o mesmo propósito, né? Eu quero ser inteiramente sua, quero trabalhar, né, para o Senhor, né? E quero viver aí, né, unida ao Senhor. Então, muito bem. Nessa altura ela vem para o Brasil. Ela vem para o Brasil para se encontrar com a família. E chegando aqui em Campinas, né, os primeiros sinais da vocação religiosa começam a se manifestar. E era aquela época, né, em que fazia pouco tempo que a República tinha caído aqui no Brasil, que a monarquia, perdão, tinha caído e a República tinha sido instalada. Com essa separação entre a Igreja e o Estado, muitas congregações religiosas entraram no Brasil, né, porque na época do Império, com a grande influência da maçonaria, os gabinetes, né, de Dom Pedro I e Dom Pedro II, eles travaram muito a expansão da vida religiosa no Brasil, né? O Brasil inteiro, né, na época da monarquia, ele tinha 12 bispos, né? Eram 12 dioceses num território desse tamanho, né? Então, quando a monarquia cai, a separação do Estado com a Igreja não foi de todo ruim para a Igreja, porque aí a Igreja conseguiu se autogerir sem a interferência dos gabinetes maçônicos, né? E aí as congregações religiosas europeias começam a chegar, os noviciados são abertos, enfim. Então era uma época que em Campinas várias congregações religiosas estavam chegando aqui. E a irmã Amália, ela reza, ela pede a Jesus e começa a bater na porta das casas religiosas aqui. E ela foi recusada em todas elas, né? De uma a uma, né? As congregações todas recusaram. A irmã Amália, ela tinha também uma questão física, né? Ela tinha o lábio leporino, mas o dela era uma marca bem visível, e ela tinha uma falha na ossatura do pálato. Então ela tinha uma pronúncia das palavras, ela já era espanhola, né, tentando aprender a falar português, e ainda tinha esse problema no céu da boca, que dificultava mais ainda a fala. Depois ela chegou a colocar, e até o fim da vida ela ficou com uma placa de titânio no céu da boca, né, para ajudar na questão da dicção, da fala. E as congregações, muitas delas, não aceitaram, né? E aí é interessante que, embora ela trabalhasse muito, como ela não tinha um desenvolvimento intelectual assim muito elevado, tinha a questão física, a questão da fala, da comunicação, as congregações não aceitaram. E um dia, numa missa na catedral aqui de Campinas, ela se queixa a Jesus, dizendo que ela queria, né, ser esposa dele, mas parecia que ele não queria. E aí Jesus diz para ela, falou, não, o negócio é o seguinte, é que você vai fazer parte de um instituto que não foi fundado ainda, ele vai ser fundado no ano que vem, né? E é para esse instituto que eu destino você. E Jesus, ele fala do hábito. É curioso que o instituto ainda não tinha sido fundado, não tinha o hábito definido, e Jesus falou, as religiosas, elas se vestirão de azul e usarão o véu branco, né, lembrando as cores das vestes da minha mãe. Então é nesse instituto que você deve entrar. E nesse meio tempo, né, um dia entrando numa missa pontifical na catedral, Dom Barreto, que era o bispo de Campinas, né, o santo bispo de Campinas, aqui, né, o Dom Francisco Barreto, ele foi o segundo bispo aqui de Campinas. Era um homem muito santo mesmo, né, desde menino, foi uma vocação extraordinária, assim, um homem muito devoto, muito dedicado à vida de igreja. Como padre, era um excelente pregador, né, devotíssimo do Cura d'Ars e de Santa Teresinha, né? Então era um homem assim admiradíssimo aqui em Campinas, né? Morreu inclusive uma fama de santidade muito muito grande aqui. E Dom Barreto, que era o bispo nessa altura, ele já tinha essa santidade, já tinha um desejo de fundar um instituto, mas ele não sabia bem como. E ele pedia à providência divina que mostrasse para ele.
Então as coisas foram se concatenando antes de acontecer a aparição tá subordinada às vidas destas pessoas, né? É muito curioso. Então Dom Barreto, movido pelo seu zelo apostólico, ele era campineiro, ele foi eleito bispo de Pelotas, no Rio Grande do Sul, ele foi o primeiro bispo de Pelotas. O Palácio Episcopal de Pelotas, né, o Tiba e a Deia que estão perto aí, quando vocês forem a Pelotas lá, ainda tem um brasão que está no frontispício do bispado de Pelotas, é o brasão de Dom Barreto, né, tem as armas de Dom Barreto lá. E Dom Barreto, ele era um homem extremamente obediente à igreja, né? Ele foi eleito bispo muito jovem, foi para Pelotas, e aí ele veio visitar a família dele em 1920, depois da morte de Dom Nery, que era o bispo de Campinas. Dom Nery, para vocês terem uma ideia, Dom Nery se correspondeu com Dom Bosco, né? Era um outro bispo também muito santo, foi ele que trouxe os salesianos aqui para Campinas, e Dom Bosco estava vivo ainda quando começou essa negociação de trazer os salesianos. E aí o Dom Barreto, ele havia sido coroinha de Dom Nery, né? E o Dom Nery, ele tinha um grupo de coroinhas. Desse grupo de coroinhas tinham 5 melhores cerimoniários de Dom Nery. Os 5 ficaram bispos e os 5 foram ordenados bispo por ele. Ele ordenou padre esses meninos e ele ordenou bispo esses meninos, né? Que eram 5 lá, entre eles o Dom Barreto. E o Dom Nery, ele deixa uma petição para o núncio, né? Ele sugere o nome de Dom Barreto quando ele morresse. E é curioso que o Dom Barreto, ele vem para as exéquias, o sepultamento do bispo, e ele estava numa casa de família, aqui em Campinas, e ele sempre foi extremamente obediente ao Papa. Ele tinha uma devoção muito grande ao Papa, a pessoa do Papa rezava, oferecia jejuns pelo Papa, e chegou um telegrama para ele na casa onde ele estava, e ele leu o telegrama e fez um gesto que ele vai repetir até a morte, né? Ele beijou a carta e colocou a carta sobre a cabeça. E ele disse, eu obedeço. E ninguém entendeu nada, né? Quem estava por ali não entendeu nada. E aí Dom Barreto, ele se levantou, ele era pequeno, né? Ele não era um homem grande, ele tinha uma voz muito potente, muito forte, mas ele era baixinho, né? E ele se levantou, inclusive tem o próprio Dom Nery, né? Ele usa uma expressão para ser delicado, quando ele fala do Dom Barreto, ele diz que ele era um homem amplé de soi-même, né? Era um homem cheio de si, né? No sentido não do orgulho, mas de que ele tinha muita certeza do que ele falava, do que ele defendia. E aí o Dom Barreto, ele se levanta e diz ali para o pessoal da casa, ele falou assim, se ajoelhem. E ninguém entendeu nada, falou, mas o que está acontecendo, Dom Barreto? Ele falou, se ajoelhem, que os senhores terão a graça de receber as primícias da bênção do bispo eleito de Campinas. E aí ele deu a primeira bênção e anunciou a eleição dele, e aqui em Campinas isso foi uma festa, ele foi muito bem recebido, ele era filho aqui de Campinas, foi ordenado, foi introduzido na catedral, e já nessa época ele vai lidar com a questão dos operários. Aqui em Campinas, por causa da linha férrea, tinha muito operário, né, que ia e vinha, e essas pessoas não tinham catequese, não tinham vida de igreja, e aí Dom Barreto, ele vai se compadecer da situação desses operários. E ele queria um instituto religioso para cuidar desses operários, mas ele não estava achando como fazer isso. Nesse meio tempo apareceu uma moça aqui em Campinas, tinha 19 anos, chamada Maria Villac. A Madre Villac, ela era de uma família de franceses que se mudaram aqui para Campinas, e o sonho dela era ser monja redentorista. Né? E não existia mosteiro redentorista aqui no Brasil, né? Lá na Diocese de Dom Adair agora tem, né? O mosteiro, as monjas, Dom Adair levou as monjas para lá, né? Algumas eu até conheço lá, algumas das irmãs eu tenho contato com elas. Eu fui seminarista redentorista também. Então, só que não tinha monja redentorista, aqui no Brasil não tinha mosteiro. E a Madre Villac, ela tinha uma tia brasileira que se tornou monja na Bélgica. E ela tomou a decisão, ela falou, eu vou para a Bélgica. Quando estava tudo certo, estourou a Primeira Guerra Mundial e ela não pôde ir. E aí a Bélgica fechou as fronteiras e disse que não receberia estrangeiro. E aí o diretor espiritual dela na época falou, olha, então talvez Nosso Senhor queira que você fique aqui. E a Maria Villac, ela organizou um grupo de moças para rezar a Via Sacra toda sexta-feira, para meditar um ponto da paixão de Cristo e para fazer caridade. E aí a caridade que elas decidiram fazer era levar alimentos e dar catequese para os operários, que Dom Barreto tanto ansiava assim, catequizar, em cuidar desses operários. E aí, como o grupo foi crescendo, a Maria Villac, uma jovem bem ousada, assim, muito santa também,
ela vai até o Dom Barreto e apresenta o projeto dela. E ela pensou assim que Dom Barreto iria repreendê-la, alguma coisa assim. E, pelo contrário, o que Dom Barreto diz para ela? Falou, muito bem, então. Ele era muito espirituoso, ele gostava de fazer piada, ele botava apelidos nas pessoas. Então ele falou, então, Dona Maria, ele sabia que ela era uma menina, né? E ele chamava de Dona Maria. Falou, então, Dona Maria, a senhora veio até o bispo, mas a senhora não vai sair daqui simplesmente com a minha bênção ou sem ela. A senhora vai sair com a bênção e com uma missão. A senhora tem uma semana para pensar no seguinte: eu estou inclinado, já conversei com o meu diretor espiritual, essa inspiração vem de Deus, a fundar um instituto religioso. A senhora será a madre e eu serei o fundador. A senhora tem uma semana para pensar e me dar a resposta. E a Maria Vilac, ela ficou aturdida com aquilo, porque ela também desejava a vida religiosa, mas ela não esperava que a coisa acontecesse assim. E uma semana depois ela volta, o Dom Barreto, então ele fala para ela, né, com o jeito dele, em que ficamos, Dona Maria? Né? E aí ela disse, a resposta é sim. Ele disse, então, muito bem, então você vai pegar as suas primeiras companheiras e nós vamos constituir um grupo, nós vamos começar a estudar, nós vamos marcar o dia e eu dispenso vocês do aspirantado, vocês já vão direto para o noviciado, nós já vamos para o noviciado direto, não vai ter aspirantado, não vai ter postulantado, é o noviciado direto porque vocês são o grupo inicial. Esse grupo inicial tinha 7 meninas, contando com a Maria Vilac, 7 moças. E um dia, Dom Barreto entrando na Catedral de Campinas, numa missa pontifical, e ele dava a bênção muito lentamente, porque a fama de santidade de Dom Barreto já era muito grande em vida, então muitos pais traziam os bebês e traziam os doentes, eles colocavam, né? Isso lembra até muito, né, os Atos dos Apóstolos, né, quando as pessoas enfileiravam os doentes para que os apóstolos passassem. Eles faziam isso com Dom Barreto. Eles colocavam os doentes, as crianças, para que Dom Barreto pudesse abençoar. E Dom Barreto ele ia passando pelo corredor central da catedral. E talvez o que tenha chamado a atenção dele, né, irmã Amália, tenha sido justamente a questão do lábio. E ele fala com essa moça, né? Ele disse, a senhora eu nunca vi aqui. A senhora chegou agora? E aí ela disse que tinha se mudado para Campinas, ele viu o sotaque espanhol, ele falava muito bem, falou com ela em espanhol, ela respondeu em espanhol, e Dom Barreto falou assim, me procure aqui depois, quando acabar a missa. Acabada a missa aquele dia, ele conversou com a família da irmã Amália, conversou com a irmã Amália, e ali mesmo ele teve uma inspiração. Ele falou, olha, tem um grupo de moças que eu acho que você tem que conhecer. Com 5 minutos de conversa com ela. E ela falou assim, não, tudo bem, né? E aí na reunião seguinte, Dom Barreto, ele manda essa moça, a Amália Aguirre, para conversar com a Maria Vilac. E ela é integrada nesse grupo, então se tornam 8. E aí, então, a congregação foi fundada e o hábito veio, o hábito azul com o véu branco, né? Tal como Nosso Senhor tinha dito. Elas fazem a primeira profissão e a vestição do hábito, né? Na festa de Nossa Senhora Aparecida, né? Dia 11 de maio de 1928. Dom Barreto ele era grande devoto de Nossa Senhora Aparecida. Ele foi um dos bispos, né, que assim incentivou vivamente a proclamação de Nossa Senhora Aparecida como padroeira do Brasil. Em 1904, Dom Barreto esteve presente, ele serviu como diácono na missa de coroação de Nossa Senhora Aparecida, né? Quando Nossa Senhora foi coroada por ordem de São Pio X, Dom Barreto ele estava como diácono naquela missa, presidida pelo arcebispo de São Paulo, né? Então ele esteve lá, né, naquele momento, e ele foi um grande entusiasta da devoção a Nossa Senhora Aparecida. Ele dizia, desde antes, né, do padroado de Nossa Senhora, que o Brasil era de Nossa Senhora Aparecida, né? Ele insistia muito nisso, inclusive nas cartas pastorais e tudo mais. Então ele escolheu o dia da padroeira do Brasil para iniciar o instituto. E começou esse instituto. E aí, muito bem, a casa do instituto, que é onde Nossa Senhora vai aparecer, era o antigo hotel do pai da Madre Vilac. O pai da Madre Vilac, ele tinha um hotel perto da Igreja do Carmo, que era a antiga matriz aqui de Campinas, onde, inclusive, ele fazia questão de hospedar padres e bispos. Ele tinha até um altar, né? Ele tinha um altar dentro do hotel para que os padres e bispos pudessem rezar a Santa Missa ali dentro do hotel. Da família da Madre Vilac foram 7 irmãos, 6 religiosos e um só se casou, né? Então, os descendentes da Madre Vilac são só deste único irmão dela, a única irmã, aliás, né, que se casou. Os outros todos ficaram ou padres ou freiras. Então, ela tinha irmãs que eram freiras das irmãs, as filhas da Caridade de São Vicente,
e de outras congregações, né? Tinha irmãos padres, né? O último irmão padre dela, que era o caçula, era o Monsenhor Vilac, que vivia no Rio de Janeiro. Ele era irmão da Madre Vilac, né? Então, é uma família assim dedicada a Deus. E o pai dela, vendo que a congregação foi fundada, ele cedeu o próprio hotel para que fosse a casa geral, né? A casa fundacional. E aí ele se estabeleceu em outro lugar e deu essa casa para que a filha pudesse utilizar aí como convento. E foi foi em novembro de 1929, né, o mesmo ano e a mesma época em que os bispos do Brasil haviam se reunido em Aparecida no concílio plenário dos bispos, né, não tinha conferência dos bispos do Brasil, nem nada, tinha um concílio plenário, né, de tempos em tempos os bispos do Brasil se reuniam, né, e naquele ano de 29 eles se reuniram em Aparecida, dentro da igreja de São Benedito, ali em Aparecida, e foi quando foi votada uma petição dos bispos para a proclamação de Nossa Senhora Aparecida como padroeira do Brasil. Às vezes a gente acha, né, que as ações, porque a gente, né, tá muito tomado por essa mentalidade materialista da teologia da libertação e tal, a gente perde um pouco a mão do valor espiritual que as ações dos bispos, dos padres e dos leigos têm. Então veja que os bispos, naquele ano, estavam reunidos, decididos a pedir ao Papa que confirmasse o padroado de Nossa Senhora Aparecida. É nesta época que Nossa Senhora vai se manifestar para a irmã Amália, né? Então, olha como há uma conexão. Quando a gente abre portas para Deus, Deus faz, né? E é interessante, os bispos abriram essas portas para Deus e Deus fez mesmo, né? Então, em novembro de 29, vem um conhecido de uma das irmãs, saindo da Santa Casa de Campinas, a antiga Santa Casa, ela é pertinho do convento. E ele veio para falar com uma irmã, não era nem com a irmã Amália, uma outra freira, e ele vem desesperado para pedir orações na porta do convento. Ele diz: eu estou vindo do hospital, os médicos desenganaram a minha esposa. A mulher dele tinha 6 filhos, né? Ele tinha 6 filhos pequenos, uma escadinha, né, com as crianças. Imagina o desespero desse pai pela mulher e pelos filhos. E ele falou assim: olha, eu vim pedir que rezem por mim porque os médicos disseram que só um milagre. Então, eu peço que as senhoras rezem por mim, peçam por mim. E essa irmã que ouviu esse pedido, ela ficou tão aturdida que ela falou para a irmã Amália estava por perto, ela falou: nossa, o que a gente vai fazer, né? Como que a gente vai pedir por esse homem? E a irmã Amália, imediatamente, ela sentiu um impulso, ela mesma, ela descreve como um impulso irresistível para subir até a capela, que era no último andar da casa. Ela sobe, né, se ajoelha ali diante do sacrário, e ela faz ali um diálogo com Jesus, né? Que é muito interessante esse diálogo que ela mesma narra. Vou até ler aqui o trechinho do diálogo. E ela era uma pessoa que não tinha cultura nenhuma. Ela escrevia muito errado, ela falava errado, ela trocava. Até morrer, ela misturava português e espanhol. E é interessante que aquilo que era fruto das experiências místicas dela, ela redigia numa linearidade impressionante. O próprio Dom Barreto, ele vai dizer que isso é impossível, não pode sair dela, né? Ele dizia que a primeira prova da veracidade dessas manifestações seria isso, essa clareza de manifestação, inclusive a clareza teológica. Dom Barreto, ele submeteu os escritos da irmã Amália a vários teólogos e não encontraram um erro, né? O próprio Dom Barreto era bom teólogo, né? Então, olha aqui que interessante o que ela vai dizer para Jesus. Subindo a capela, eu disse a Jesus: eu daria a minha vida para salvar essa mãe de família. Mas o que quereis que eu faça? Ela não sabia nem o que fazer, mas ela pergunta a Nosso Senhor. Então Jesus lhe respondeu, né? Jesus, então, ele aparece, ela vê Jesus e ele diz o seguinte: se queres alcançar essas graças, pede-me pelas lágrimas da minha mãe. Então a irmã Amália ela mesma diz: então eu perguntei a Jesus, como eu devo rezar? E então Jesus me ensinou as seguintes jaculatórias: meu Jesus, ouvi nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima, e também vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e mais vos ama no céu. E ainda Jesus me disse: minha filha, tudo que os homens me pedirem pelas lágrimas de minha mãe, eu sou obrigado amorosamente a dar. Mais tarde, a minha querida mãe entregará por amor
um precioso tesouro ao nosso querido Instituto como um imã de misericórdia. Essa é a coroa das lágrimas, é um imã de misericórdia. Rezando a coroa das lágrimas, Jesus disse isso: vocês atrairão a misericórdia. O mais curioso é que na mesma época destas manifestações em que Jesus fala muito da sua misericórdia para a irmã Amália aqui no Brasil, Jesus estava falando também com Santa Faustina, lá na Polônia, falando do quê? Da sua misericórdia. E é muito curioso, né, que algumas mensagens de Santa Faustina, irmã Amália e Santa Faustina, não se conheceram, né, não sabiam da existência uma da outra, e as mensagens elas têm praticamente o mesmo conteúdo. Se a gente pegar os escritos, os cadernos da irmã Amália e os diários de Santa Faustina, o assunto é o mesmo, a misericórdia divina. Então é muito interessante, né, esse dado. Então, depois Jesus ele vai falar aqui para a irmã Amália, né, ele diz o seguinte: eu guardei por 20 séculos esse tesouro, que é a devoção das lágrimas da minha mãe. E ele ainda diz para a irmã Amália, ele falou: olha, você pode prestar atenção que na igreja muitas pessoas honram vários passos e vários mistérios da vida da minha mãe. A sua natividade, a sua assunção, né, a veneram como Nossa Senhora do Carmo, como Nossa Senhora das Dores. Então, são mistérios e títulos que são lembrados, mas ninguém, em 20 séculos, honrou as lágrimas da minha mãe. Ele falou: esse é um tesouro que eu guardei para este tempo, que eu inauguro como um século de misericórdia. Jesus ele usa essa expressão, 1930, 8 de março de 1930, ele fala de um século de misericórdia. Né? É o tempo em que nós estamos. Né? Então, isso assim é muito, diz muito assim para o nosso tempo. Né? E Nossa Senhora ela aparece com cores, né, muito específicas. Né? Ela aparece com um vestido roxo-violeta, um manto azul, e ela aparece com uma echarpe. Né? Isso é curioso, ela não aparece com o véu solto, mas com o véu envolvendo o pescoço, né? Como uma echarpe mesmo, cobrindo aqui o peito. E Nossa Senhora ela explica para a irmã Amália por que ela aparece assim. Né? Aqui eu tenho a medalha das lágrimas, né? Acho que não dá para ver na câmerazinha, né? Mas dá para ver bem pequenininha aqui. Essa daqui é uma medalha que foi benta pelo Dom Barreto, essa daqui que eu tenho na minha mão aqui. Né? E aí ela explica, né? Ela fala: olha, o vestido, né, roxo-violeta é em memória das dores e das lágrimas que eu derramei quando vi o meu filho flagelado, com a pele roxa. Ela diz que o flagelo de Cristo, que arroxeou a pele do seu filho, né, fez com que lágrimas muito copiosas fossem derramadas por ela. Então, por isso, o roxo-violeta. O manto azul, ela diz que era um manto tecido de confiança e de esperança. E ela diz assim, o manto significa proteção. Ela falou: eu nunca desconfiei de Deus, mesmo quando tudo se voltava contra mim. E eu nunca perdi a esperança. Por isso, quem está sob o meu manto não pode estar desesperado. O manto é proteção. Felizes daqueles que estiverem debaixo dele. Então, Nossa Senhora vai dizer isso. E quando ela fala do véu, ela diz assim: primeiro, o véu é branco sobre a minha cabeça para dizer que na minha mente nunca passou um único pensamento que pudesse desagradar a Deus. E aí Nossa Senhora ela diz: a virtude que mais está faltando nestes tempos é a pureza de intenção, é a pureza de pensamento. Então, por conta da necessidade da pureza de intenção, ela aparece com um véu branco. E ela fala para a irmã Amália: e não é por acaso que eu coloquei o véu por cima do meu peito, porque a mesma pureza que deve ter na minha mente deve ter também sobre os nossos corações. E no meu coração eu guardei todas as coisas. Então, por isso, eu vim para ensinar, né, a vocês a pureza, né, das intenções e a pureza do coração. Inclusive, Nossa Senhora ela dizia que a justiça divina pesava sobre o Brasil, né? Ela falava isso naquela época, mas é válido para hoje. Ela pesava sobre o Brasil por conta da impureza. Ela falava, inclusive, da proliferação das casas de prostituição, das traições dentro dos matrimônios, da normalização, né, dos casamentos civis. E é curioso que Nossa Senhora veio aparecer em Campinas, onde o bispo de Campinas ele sofreu um linchamento público um pouco antes da aparição de Nossa Senhora, porque na época o senhor vice-presidente da República veio se casar no civil com uma mulher que já tinha sido casada em Campinas, e Dom Barreto
ele ameaçou de excomunhão, falou: se casarem aqui, serão excomungados. Ele foi valentemente enfrentar, defender o matrimônio, né? E foi linchado, né, de todo lado, pela imprensa, por todo lado. Então, onde um bispo corajoso defendeu o matrimônio, é onde Nossa Senhora apareceu, dizendo, inclusive, que pela falta da pureza de intenção, mas a pureza também na questão da sexualidade, isso estava atraindo a ira divina, né? E aí, depois Nossa Senhora ela aparece para a irmã Amália, né? Então, primeiro Jesus, depois Nossa Senhora, e aí, quando ela aparece, ela fala da roupa, mas ela dá a coroa, que é isto aqui, né? Isso aqui Nossa Senhora chama de coroa, este terço. Ela não chama de terço, ela fala esta coroa, né? E a minha aqui tem as contas brancas, né? Nossa Senhora ela mostrou a coroa justamente com as contas brancas, né? E ela diz para a irmã Amália que o branco era para recordar justamente a necessidade da pureza, de intenção, de pensamento, de coração. E esse terço basicamente é parecido com o terço de Nossa Senhora das Dores, o terço da Rosa Mística, né? Que muita gente reza, né? É muito parecido. São 7 mistérios com 7 contas cada um, entremeados por uma conta maior, né? E na ponta tem a medalha de Nossa Senhora das Lágrimas de um lado e Jesus manietado do outro, é Jesus com as mãos atadas, né? Jesus indo ao tribunal, né? E aqui Nossa Senhora vai mandar cunhar essa medalha, né? Esta medalha ela tem 2 jaculatórias em volta de Nossa Senhora, em volta de Jesus. Essas jaculatórias, Nossa Senhora ela vai explicar a eficácia dessa jaculatória. Nossa Senhora ela diz o seguinte: estas jaculatórias elas terão uma eficácia de exorcismo, principalmente sobre aqueles que sofrem opressão, obsessão ou possessão demoníaca mesmo, né? E aí, quais são as invocações? Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. E para Jesus, ó Jesus manietado, por vossa mansidão divina, salvai o mundo do erro que o ameaça. Então, qual era o erro que ameaçava o mundo na época das aparições? O comunismo. No Brasil, o comunismo ele tentava se instalar. O bispo de Campinas, falando contra o comunismo, foi atacado. Dom Barreto ele teve o bispado invadido aqui em Campinas. Ele foi salvo por um médico, né, que era o Dr. Penido Burnier, que ele descobriu, né, o Dr. Penido Burnier, passando por uma rua, ele escutou uma conversa num bar, que eles fariam um atentado ao bispo para matar o bispo. Ele corre até o bispado. Dom Barreto ele vivia no bispado com uma irmã dele que era viúva. Ele tinha uma irmã que era viúva. Esta irmã dele, que vivia ali, cuidava dele, né? Ela e ele foram pegos às pressas. Ele só teve tempo de tirar o Santíssimo do sacrário do bispado, saiu com a roupa do corpo e foi levado para São Paulo, onde ficou escondido. O bispado foi invadido e foi depredado, né? Aí aqui, né, só rapidamente, né, um caso interessante na vida de Dom Barreto. Quando Dom Barreto já estava velho, já, né, já mais perto já da morte, ele recebeu uma chamada para ir até a Santa Casa de Campinas. E ele falou: mas o que seria? Ele falou: olha, é um doente, um enfermo, que ele quer falar com o senhor. E ele está desenganado, está para morrer, e ele quer falar com ele. Ele falou: não, mas tem um capelão, né, o padre pode atender a confissão. Ele falou: não, mas ele disse que tem que ser com o senhor. E esse homem, quando Dom Barreto chegou lá, ele tinha escrito uma carta. Quem me contou isso foi a cozinheira de Dom Barreto, que eu conheci, né, a irmã Matilde, que viveu em Taubaté. Ela morreu com 107 anos. Ela morreu recentemente. Eu conheci, ela conviveu com a irmã Amália, ela conviveu com Dom Barreto, né, e eu fui entrevistá-la aí antes um pouquinho antes da morte dela. Passou um tempinho, ela veio a falecer. E a irmã Matilde, ela me contava isso, né? Ela dizendo assim: esse homem já não falava mais, porque ele teve um câncer voraz nas cordas vocais, na garganta. Ele já não conseguia mais falar. Ele já estava para morrer e ele escreveu para Dom Barreto e deu um papel. E Dom Barreto leu, estava com um padre que era o secretário, ele deu a absolvição, deu os sacramentos para esse homem. E depois esse homem pegou o papel e ainda escreveu mais uma coisa e deu um saquinho nas mãos de Dom Barreto. E ele falou: eu precisava devolver isso para o senhor. Quando o Palácio Episcopal foi invadido, uma das coisas que Dom Barreto mais sentiu foi que roubaram o cálice que o Papa Pio XI tinha dado a ele de presente. E esse homem que Dom Barreto atendeu no hospital era o ladrão do cálice.
que numa afronta à autoridade da igreja, eles levaram esse cálice para um bar e beberam. Todo mundo bebeu nesse cálice de missa, profanando esse cálice com pinga, com outras bebidas ali, né, blasfemando contra o bispo de Campinas, e depois esse homem já não conseguia falar, né, e ele quis devolver o cálice de Dom Barreto, né, ele deu o cálice para Dom Barreto de volta, Dom Barreto perdoou esse homem, então Dom Barreto ele foi muito perseguido por criticar o comunismo abertamente aqui em Campinas na época, e Nossa Senhora ela disse para a irmã Amália, né, ela vai falar textualmente isso, né, que o Brasil pertencia a ela, né? Então Nossa Senhora diz o seguinte para a irmã Amália, né? Vou ler aqui as palavras de Nossa Senhora: salvarei o Brasil, se ouvirem todas as casas ao menos uma jaculatória da minha coroa das lágrimas. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Se assim falo, é porque eu desejo ver esta terra de Santa Cruz triunfar de seus adversários, que desejam implantar o terrível inimigo que já tomou conta de outras terras e que não me reconhecem como mãe. Então Nossa Senhora, ela promete isso ao Brasil. E é curioso que a devoção das lágrimas, Dom Barreto, ele mandou uma comissão teológica investigar. Em 1932 ele aprovou. Olha, a Cássia chegou aí. Boa Olá, noite. Como vai? Boa noite a todos. Boa noite, Cássia. Bem-vinda. Bem-vinda. Olá. Sua bênção do Adair. Deus te abençoe, Cássia Kiss. Que alegria poder estarmos juntos. Muito obrigada. Então, a irmã, ela teve aí as suas locuções, porque a irmã Amália ela tinha locuções interiores e aparições. Tudo isso foi registrado por Dom Barreto. Dom Barreto mandou uma comissão teológica avaliar e ele deu aprovação. Então, esta aparição ela foi aprovada em nível diocesano. O bispo reconheceu a sobrenaturalidade dos fatos, até mesmo por conta das outras manifestações. A irmã Amália ela teve estigmas, né? Numa sexta-feira santa, os estigmas dela se manifestaram publicamente na capela do Instituto, enquanto Dom Barreto celebrava a missa. E o sangue dela, durante o beijamento, a adoração da Santa Cruz, quando a irmã Amália foi se ajoelhar para beijar a Santa Cruz, pingou sangue com as marcas da coroa de espinhos na testa dela, e o sangue caiu sobre a imagem de Cristo crucificado e formou o mapa do Brasil. Isso foi visto por todas as pessoas que estavam na capela. O próprio Dom Barreto atestou isso, que o mapa do Brasil foi formado com o sangue da irmã Amália sobre o peito da imagem do crucificado. Eu acho que isso nos diz muito para os tempos em que nós estamos vivendo, né? E então, essas manifestações públicas, elas começaram. Dom Barreto submeteu ao Papa Pio XI. Pio XI falou, olha, para um estudo pontifício, né, isso vai levar mais tempo. Então, vários relatórios, várias coisas foram pedidas, enfim. E a devoção ela foi espalhada. Em 34, Dom Barreto ele vai para a Europa, ele manda cunhar 1 milhão de medalhas de Nossa Senhora das Lágrimas, ele espalha entre padres e bispos na Europa, manda distribuir imagens e livros de Nossa Senhora das Lágrimas na Europa toda. E isso é curioso, que aí em 1935, Dom Barreto ele sofre uma perseguição muito grande do próprio clero, e um visitador apostólico é nomeado, que era o Dom Lourenço Zeller, um monge beneditino do Rio de Janeiro. Ele está sepultado no Mosteiro de São Bento, lá do Rio de Janeiro. Ele foi o inquisidor do caso, e ele disse assim, olha, há várias denúncias em relação ao Instituto, à aparição, à vidente, e ele disse assim, mas eu não encontro nada, né, na aparição e na vidente. Ele falou, mas para não sacrificar o Instituto, e pelo menos para satisfazer a ira destes inimigos eclesiásticos, né, que estão se levantando contra o senhor, contra a Diocese de Campinas, nós vamos embargar a aparição. Então, para não sacrificar o trabalho missionário do Instituto, o inquisidor ele falou, então, enquanto não tiver o aval do Vaticano, a gente recolhe as questões da aparição. Mas ela já era aprovada em nível diocesano. Só que isso foi feito aqui em Campinas. Dom Barreto, ele obedeceu. Aqui em Campinas, ele já estava construindo um santuário para Nossa Senhora das Lágrimas, que aí ele não pôde dar o nome, né, de Nossa Senhora das Lágrimas, e aí se tornou a Igreja de Nossa Senhora das Dores, aqui em Campinas, que existe até hoje, né? Então,
Aí as coisas da aparição foram recolhidas e Jesus ele falou para a irmã Amália, ele falou, agora você será unida a mim no Calvário e você vai começar a sofrer no silêncio. E assim foi, né? De 1935 em diante, até a morte da irmã Amália, em 1977, ela será relegada aí ao silêncio, mas Jesus havia prometido duas coisas para ela, que no momento oportuno a devoção voltaria, e prometeu a ela o seguinte, que todos os sofrimentos que ela tivesse durante a vida, Jesus daria para ela como que fichas brancas no céu, e que depois da morte dela, assim que ela entrasse no paraíso, ela teria permissão de usar essas fichas brancas em favor do Brasil. Isso é curioso, que Jesus ele fala do Brasil, né? Então, eu acredito muito, né, que a irmã Amália, nessa santidade de vida que ela teve, ela pode e ela quer, né, nos ajudar aí com as fichas brancas, né, que esta devoção aí, que, enfim, que tudo isso que Nosso Senhor, Nossa Senhora revelaram a ela, podem trazer de benefício para nós, para a igreja no Brasil. Gostaram do vídeo? Então inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e dê aquele like maravilhoso.